Esse podcast é um trabalho realizado por estudantes da Universidade do Algarve, os quais assumiram papéis fictícios em uma problemática discutida à luz dos princípios bioéticos. Bom dia, queridos ouvintes! No podcast dessa semana falaremos sobre a violência obstétrica na sociedade brasileira. Estamos aqui com uma equipe de especialistas no assunto e que irão nos auxiliar a compreender melhor essa problemática. Ao meu lado estão a professora doutora Isabela Pinheiro Pessoa, o psicólogo Giovanni Carnevale Martins do Carmo, voltado para a saúde mental de gestantes, e o médico eticista Matheus Martins, todos formados pela Universidade do Algarve. Primeiramente, gostaria de pedir à doutora Isabela que, dentro da parte médica, nos explicasse o conceito de violência obstétrica. Bom dia, queria primeiro agradecer pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui e poder compartilhar minhas experiências médicas com todos vocês. Bom, a violência obstétrica é o termo utilizado para qualquer tipo de abuso sofrido pela mulher durante a gestação, parto e pós-parto, sendo ele físico, psicológico ou verbal, ou qualquer outra situação em que a mãe se sinta desconfortável, desrespeitada ou discriminada. E, além disso, também está relacionado com a precariedade de atendimentos e de recursos. Poderia nos contar mais um pouco sobre esses tipos de violência e qual a mais explícita e comum? Então, a violência física ocorre quando são feitos procedimentos dolorosos e desnecessários, muitas vezes sem consentimento da mãe. Já a verbal é mais evidenciada com comentários em geral, ofensivos ou humilhantes que, nessa hora tão especial, não deveriam ser abordados. Por negligência, é quando o hospital e a equipe médica negam atendimento, impõem dificuldades ao acesso ao tratamento, que são da mulher por direito, ou também com falta de recursos, falta de cuidados com a higiene, que colocam a saúde da mãe e da criança em risco. Mas se me perguntarem qual é o tipo que mais se explicita, eu poderia dizer com certeza que é a física, infelizmente. E em que situação esse abuso físico é mais evidenciado? Bom, como eu expliquei agora há pouco, essa violência acontece principalmente por práticas e intervenções desnecessárias e violentas, sem consentimento da mulher. Infelizmente, o caso mais comum é da episiotomia, que é o termo médico usado para quando o profissional tem que fazer um corte na região genital para o bebê sair com mais facilidade, onde muitas vezes esse processo é feito sem a permissão da mulher, em um caso mais bruto, feito com as mãos, de modo que o médico estaria literalmente rasgando a mãe com as próprias mãos. Mas citando mais a hora do parto em si, o abuso físico se mostra de diversas formas, como a ruptura da bolsa de forma artificial ou o uso do fórceps sem indicação médica. Mas o caso mais comum é a própria prescrição de uma cesárea sem precedência de necessidade, o que é até curioso dizer que a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa nos hospitais, onde uma porcentagem de cesáreas recomendada seria de 15%, e no Brasil essa taxa está por volta de 56% em redes públicas e 80% nas privadas, o que é uma situação, preocupante. Entendi, doutora. Agora, você poderia falar um pouco mais sobre o descaso das equipes médicas frente ao bem-estar das grávidas? Claro. De fato, o desinteresse por parte dos médicos e enfermeiros é um fato a se levar em consideração. A falta de cuidados com a paciente é em grande parte resultado da desumanização das equipes do hospital, o que é visível nos diversos relatos em que mulheres dizem ter sido agredidas verbalmente pela equipe, que ridicularizou suas dores e seus medos, ou que foram discriminadas de alguma forma, além de já terem relatos de mães que foram privadas da injeção de alimentos ou de medicamentos para a dor. E no caso das equipes médicas, a que tipo de funcionário hospitalar podemos estar falando? Estamos falando mesmo de qualquer funcionário que trabalha no hospital, seja o próprio médico, seja enfermeiro, recepcionista. Em casos de abortamento, a violência obstétrica também pode estar presente? Sim, ela pode estar presente da mesma forma, sendo no processo que antecede o aborto, durante o procedimento ou após, e de modo que as formas de violência não se alteram. Acho que realmente dentro desse assunto não tem como fugir muito desses conceitos. Mas muito obrigado por essa introdução, doutora. Deu para dar uma esclarecida no tema. E para dar sequência, chamo aqui para conversar com a gente o eticista Matheus de Santana Martins. Matheus, primeiramente queria agradecer por estar conosco. Talvez a ética seja a área mais importante da discussão de hoje. Gostaria que você falasse para a gente quais princípios éticos estão envolvidos quando o assunto de violência obstétrica é trazido à tona. Olá, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande honra estar aqui hoje. Os princípios éticos envolvidos na violência obstétrica dependem exclusivamente da situação, do tipo de violência que ocorreu. Em um caso de episiotomia, por exemplo, aquele que a doutora Isabela explicou no começo do podcast de hoje, feita sem o consentimento da mãe, há a quebra de um princípio ético fundamental,
que é o consentimento informado e esclarecido. Há sempre de se explicar ao paciente as opções terapêuticas e reconhecer sua liberdade na decisão. Em última instância, Lucas, a decisão é sempre do paciente. A fim de exemplificar melhor essa problemática, Matheus, você trouxe algo que poderia nos ajudar, correto? Sim, eu trouxe para o podcast de hoje o triste relato da influencer brasileira Chantal. Ela teve seu parto completamente comprometido pela equipe médica. O desabafo dela é forte e para as pessoas que possam ter algum gatilho com o assunto, eu não recomendo assistir essa parte. A todos, peço bastante atenção às palavras de Chantal. Como eu queria muito meu parto normal e eu fiquei 48 horas em trabalho de parto, que foi muito tempo, no momento do parto, eu não sei onde eu estava em outra estratosfera, assim. Então eu não percebi muita coisa que aconteceu, não percebi que as meninas choraram, não percebi muita coisa. Por exemplo, Calil contou o sexo da minha bebê no stories dele, eu achei que fosse sem querer, mas aí a minha fisioterapeuta contou que ela avisou pra ele na hora, no mesmo minuto. Ela falou assim: você falou a nenê, apaga que ela não quer que conte. E ele falou: ai, que menina mimada, e deixou mesmo assim. Teve gente que mandou mensagem pra ele falando: olha, você falou que é menina. Ele respondeu dando risada e não apagou. Então, tipo assim, primeiro que ele quebrou sigilo médico, né? Ele tirou o direito de eu contar pra minha família ao vivo quem era meu bebê, que eu esperei 10 meses pra saber. Minha irmã ficou sabendo antes, minha irmã ficou sabendo pelo Instagram dele, enfim. Aí ela fingiu na hora uma reação pra mim, tipo, nossa, menina, jura? Ó. Sendo que ela já sabia, e ele fez de propósito, sabe? Enfim, fora isso, tiveram várias coisas, a gente já sabe, né? Todo mundo que já foi no Calil, que já ouviu falar dele, que ele é muito fofoqueiro, que ele fala mal de todo mundo e tal, e não seria diferente comigo, enfim. Descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas, tipo assim, ela ficou arregaçada, se não tiver episiotomia, você vai ficar igual. Tipo assim, mais uma vez quebrando sigilo médico. Aí eu, que não sou besta nem nada, fui tirar satisfação, né? Aí ele começa a fazer mais rolo ainda e pra finalizar, ele me contou que a única vez que eu te xinguei de mimada, porque eu não cheguei pra ele e falei assim, fulana me contou que você falou isso, ciclana me falou, eu não fiz isso, eu só falei tudo que eu sabia sem contar quem contou. E ele é tão, sei lá, que ele tipo falou assim, a única vez foi que eu mandei uma mensagem pro Hospital São Luís falando que você ia ficar internada lá e que você era mimada, mal acostumada, que gosta de coisas boas e que se eles não te tratassem bem, você ia fuder com eles porque você é bocuda. Olha isso, como que ele mandou isso pro hospital, gente? Ele nem me conhecia direito na época pra falar assim de mim. Bom, beleza. Fiquei super chateada com essas coisas, mandei uma mensagem pra ele falando que eu não ia voltar no consultório dele, porque eu não gostei das coisas que ele falou sobre mim e tal. O Matheus usou uma GoPro durante o parto. E aí, simplesmente, quando a gente foi assistir o vídeo, não dá pra assistir o vídeo. Ele me xinga o parto inteiro. As 2 únicas horas que ele ficou no trabalho de parto, ele me xinga o trabalho de parto inteiro. Ele fala, porra, faz força, porra, filha da mãe, viadinha, ela não faz força direito, que ódio. Não se mexe, porra. Tipo, é muito palavrão e xingamento o tempo inteiro. E ele ficou com birra que eu não quis episiotomia e ele faz com todas as pacientes, né, de rotina pra ele. Ele não espera ver se vai precisar, se não vai. E os estudos mostram que só 10% das mulheres de fato precisam de episiotomia. A Organização Mundial da Saúde contraindica episiotomia, para vocês terem ideia. E aí tem no vídeo ele me rasgando com a mão. A bebê não estava nem com a cabeça lá ainda, não tinha a menor necessidade dele fazer isso. Era só para eu ficar realmente arrebentada depois e falar, você tinha razão, deveria ter feito a episiotomia. Os vídeos são bem ruins de ver. Quando eu mostrei o vídeo para minha mãe, para minha terapeuta, todo mundo chorou assim, tipo, nossa, que show de horror. Aí a minha fisioterapeuta pélvica que estava no parto falou, Xã, depois do seu parto eu sentei no meu carro e eu chorava sem parar, de não ter podido fazer nada por você na hora, de você ter vivido isso, que seu parto era seu sonho e tal. Então, como o meu parto normal era meu sonho, só pelo fato de eu ter conseguido, eu estava muito feliz e saí do parto muito feliz. E depois que eu vi tudo, foi muito horrível. Para vocês terem ideia, é que eu não ligo para essas coisas, mas eu sei que tem gente que liga. Ele chamou meu marido, falou assim, olha aqui, ó, toda arrebentada, vou ter que dar um monte de ponto aqui na perereca dela, tá vendo? Depois você não vai... Sabe? Ele falava de um jeito, tipo assim, tipo, olha aí, ó, onde você faz sexo, tá tudo fodido, entendeu?
porque não quis episiotomia. Ele não tinha que mostrar isso pro Matheus. Isso é uma intimidade minha. Ele nem sabe se eu tenho essa tamanha intimidade com meu marido. Tem gente que não tem. Tem gente que não aparece tirando leite na frente do marido. Quem dirá, tipo, mostrando a perereca cortada, sabe? Enfim, foram várias posturas dele muito ruins. E aí acabou que, tipo, foi horrível meu parto. Se eu mostrar o vídeo pra vocês, vocês vão sentar no chão e chorar e falar, gente, Deus me livre, que show de horror. Mas eu acho que o fato de eu ter falado tudo isso pra ele, eu mostrei todos os vídeos com todas as frases dele. E o fato de eu ter feito isso, eu acho que vai mudar o parto das próximas pessoas que foram ter parto com ele, sabe? Porque ele vai pensar, putz, vai que seja outra pessoa para brigar comigo por conta disso, vai que joga na internet e aí eu posso acabar ficando queimado e tal. Mas faz, porra, força. Eu tô fazendo. Faz força, não, tem que fazer mais. Eu sou a maior interessada nisso. Realmente é um áudio muito impactante e triste de se escutar. Mas falando desse caso em específico, quais são os problemas éticos evidenciados? Bom, Lucas, nesse caso, infelizmente, há ruptura de muitos princípios éticos fundamentais. Para entendermos melhor, temos que levar em consideração que, nesse momento, a Chantal tem sua autonomia reduzida. No Código de Ética Médica está previsto que, para situações como essa, o médico deve agir sob o princípio da beneficência, ou seja, deve fazer para a paciente aquilo que é melhor para ela. O Dr. Khalil, segundo o relato de Chantal, não agiu dessa maneira. Ainda há também a quebra do princípio da não maleficência, que consiste em não provocar dano ao paciente de forma intencional ou negligente. O obstetra agiu intencionalmente para prejudicar a paciente e provar que ele estava certo com relação ao parto ser cesárea. Nesta prática de fazer uma episiotomia forçada, ainda houve a quebra de mais 2 princípios éticos. Se aproveitando da situação de vulnerabilidade da paciente, o Dr. Khalil a rasgou com as mãos propositalmente, comprovando a quebra da técnica médica, visto que ele realizou a episiotomia com as mãos, e do consentimento informado e esclarecido. Algumas pessoas ainda podem indagar como o médico poderia realizar um consentimento informado se a paciente tinha autonomia reduzida. Bom, o consentimento informado deveria ser feito antes do parto. O doutor acompanhou por toda a gestação e ela se opôs à prática caso não fosse de extrema necessidade. Como se não bastasse, também houve a ruptura da relação de respeito entre médico e paciente, uma vez que o obstetra proferiu xingamentos à paciente. Para finalizar, ocorre também a quebra do sigilo médico, já que Khalil revelou o sexo do bebê de Chantal nas suas redes sociais, além dele ter dito para outras pacientes que Chantal teria ficado arregaçada e que se as mulheres não quisessem fazer a episiotomia, elas ficariam igual a ela. E a partir de qual momento a mulher tem sua autonomia reduzida? Então, a partir do momento em que a mulher entra em trabalho de parto, começam as contrações. Estas, por sua vez, trazem à tona a dor. Um indivíduo com dor já pode ter sua autonomia considerada reduzida, pois a dor influencia genuinamente no comportamento humano. De fato, uma pessoa com muita dor não é capaz de tomar uma decisão tão importante. Ou qualquer decisão, na real, onde o médico deveria ter se imposto e ter feito o melhor para ela. Mas acabou que o ego dele interferiu e, infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas sobre o caso ainda, gostaria de chamar o psicólogo Giovanni Carnevale. Bom dia, doutor. Bom dia. Nesse cenário exemplificado no áudio, como você acha que esse trauma iria ou irá afetar o psicológico dessa mãe? Como a própria Chantal comentou em seu áudio, ter o parto normal era um sonho para ela. Estava animada e querendo logo a chegada de sua filha. Porém, com tudo isso que aconteceu, com certeza podemos dizer que foi mais um pesadelo do que um sonho, todos os atos que esse médico fez. Respondendo mais diretamente sua pergunta, esse episódio traumático, numa situação muito sensível para uma mãe, pode sim afetá-la psicologicamente. Vemos inúmeros casos de depressão pós-parto, mesmo não havendo uma violência obstétrica em si. Então, num caso desse tão violento como foi retratado, pode sim deixar uma mãe com uma depressão muito séria. Pode fazer a mãe ter menos confiança com os futuros médicos que ela possa ter, se sentir mais estressada e cansada após o acontecimento. Além de, no caso da Chantal, não conseguir nem ver o parto da sua filha, que havia gravado pensando que ia ser um vídeo de um momento especial, que na verdade virou um show de horrores, como ela mesma disse, né? E isso é muito triste. E você acha que isso influenciaria nas futuras relações médicas dela? Ou se afetaria seu envolvimento com seu filho, com o marido ou nas próprias relações interpessoais? Cada mulher é diferente, com pensamentos diferentes, cada relacionamento é diferente.
Mas essas violências e maus tratos na hora do parto normalmente influenciam muito na relação das mães, com os médicos principalmente, pois esses casos criam uma insegurança na hora de confiar nos outros médicos que a mulher ou o próprio filho possam ter no futuro. Provavelmente sempre que a mãe precisar ir ao médico vai vir aquela perguntinha na cabeça: será que eu preciso mesmo ir ou dá para aguentar um tempo mais? Porque o medo de sofrer maus tratos é muito grande. Já os relacionamentos familiares da mulher, se você pensar que pode continuar tudo normal, vai estar completamente errado. Já fiz pesquisas nessa área e li artigos na internet que dizem que grande parte dessas mulheres que vivenciaram partos traumáticos acarretaram uma dificuldade de criar um vínculo mãe. Assim, podemos supor que essas mulheres que se sentiram violentadas pela equipe médica, que deveria trazer suporte e bem-estar nesse momento de vulnerabilidade, tenham mais dificuldade de se entregar completamente ao tempo de identificação profunda com o bebê. Já nos relacionamentos com o marido, a curto prazo, pode afetar a proximidade entre os dois, a vontade de ter relações mais íntimas depois de ver e ser influenciado pelo médico, como aconteceu no áudio, quando ele mostra para o pai aquela situação. Porém, como em tudo psicologia é subjetivo, cada relacionamento é diferente. Como mesmo a Chantal comentou no áudio, que para o seu relacionamento o acontecimento não alterou. Mas em relacionamentos menos fortes ou até em relacionamentos mais novos, pode sim afetar a relação entre os dois. Falando em relações médicas, como que essa influência negativa afeta a saúde da mulher? Acaba que se a mulher desenvolver uma fobia hospitalar, algum tipo de medo em relação a procurar uma ajuda profissional e ser maltratada e ridicularizada novamente, ela pode optar por um tratamento caseiro ou não confiável, o que pode ser muito prejudicial à saúde, uma vez que não tem uma pessoa especializada e habilitada que pode ajudá-la. Ok, doutor, agradeço imensamente pela sua participação aqui no podcast e por ter nos elucidado mais a respeito desse assunto tão delicado. Matheus, para finalizar, queria que você nos contasse a respeito do caráter ético que um profissional da saúde especializado em obstetrícia deve ter, e se a personalidade dele influencia nisso. Acho que, a princípio, o profissional de saúde deve ter sensibilidade. Isso é extremamente importante. Mas pensando no caráter ético, é vital que o obstetra respeite os princípios básicos da ética médica, como o sigilo profissional, esteja sempre na perspectiva do consentimento informado e dentro do código de ética, e, em casos específicos, haja com o princípio da beneficência, quando a mulher estiver com sua autonomia reduzida. Agora, sua personalidade influencia sim nesse aspecto, uma vez que, quando em um dilema ético, a moral individual pode influenciar, mesmo que não devesse. Este foi o podcast da semana. Agradeço a participação de todos os especialistas que cá estiveram. Ouvintes, não se esqueçam de nos seguir no Spotify e até a próxima semana.